Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o Novo Testamento. E agora a série dos Evangelhos Sinóticos, que engloba Mateus, Marcos e Lucas, porque o Evangelho de João é considerado universal. O livro de Mateus, ele vai ser escrito por Mateus, isso mesmo, e ele tem o direcionamento de levar o evangelho aos judeus, tá? E nós vamos ver que o pano de fundo aqui é Antioquia. Antioquia era uma comunidade, né, que a grande parte da sua população era judaica. Então, por isso, Mateus vai escrever esse evangelho. Há muitos que dizem que não há evidência concreta de que esse livro foi escrito por Mateus. Alguns determinam que o livro de Mateus é um evangelho anônimo, né? Outros atribuem a Mateus, conhecido como Levi. Então, o tema principal, né, a linhagem real, isso era muito importante para o judeu, porque Mateus vai ligar Jesus não somente a Abraão, que era um pai na fé dos judeus, mas também ao rei Davi. Ele vai fazer esse link, porque para o judeu essa questão da herança hereditária é muito importante, né? Então você percebe essa característica no livro de Mateus, isso mesmo. E nós vamos percorrer o livro de Mateus e eu digo, se você quer conhecer a Jesus, o caminho é ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai perceber que os evangelhos sinóticos, né, eles vão se entrelaçar entre eles, e a função é fazer com que o mesmo texto que você às vezes encontra em Mateus, você vai encontrar também nos outros evangelhos, e isso vai te dar uma amplitude do conhecimento daquele fato em específico que é narrado em mais do que um livro, isso mesmo. Então, nós vamos começar com o livro de Mateus aqui, e ele tem 28 capítulos, de pura emoção, porque vai nos falar, a respeito de Cristo. E como eu falei, para o judeu é muito importante saber a descendência. Mateus começa com a genealogia de Jesus, isso mesmo, e ele começa falando, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Então, o que eu acabei de falar, esses dois links de dois personagens importantíssimos para o povo judeu e de grande estima e consideração, né? Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Então, ele busca trazer ali, né, demonstrando que Jesus é o Messias, porque ele vem de uma linhagem que os profetas, né, profetizaram a respeito disso. Judá gerou Tamar, Perez, Zera, Perez gerou Esrom, Arão, Aminadab, a Naasson, a Salmão gerou Raabe, Boaz, e Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Então, algumas pessoas, né, acham monótono ler genealogia, mas é tão espetacular porque você vê da onde vai surgindo os nomes. E quando você chega aqui, né, na genealogia de Jesus, você vai ver nomes que foram conhecidos por você lá no Antigo Testamento. Então é extraordinário quando você vê a citação aqui de Isaac, de Jacó, você vê a citação de Raabe, de Boaz, de Ruth, de Jessé, de Davi, de Salomão.
Você vai vendo aqui a citação de cada um deles, de Asa, que gerou Josafá, aí você já vê as linhagens reais, né? Ezequias, que Uzias vai gerar Jotão, Acais e Ezequias. Ezequias vai gerar Manassés. Então você já começa a identificar muita gente que você viu a história com tantos detalhes lá no Antigo Testamento. Para mim isso é empolgante demais, porque eu percebo como a palavra de Deus, ela é linkada, ela é, sabe, organizada, ela é assim, sabe, uma engrenagem completa, e isso é maravilhoso, não é nada solto no ar, né? Não, existe um porquê de tudo, e você descobre isso na genealogia. Depois do exílio babilônico, então ele vai contar até o exílio, que é o reinado ali de Josias, que vai gerar Jeconias e os seus irmãos, e isso vai ser o tempo do exílio. Isso está lá relatado em 2 Reis 24, 2 Crônicas 36, né? Jeremias 27, fatos que nós já passamos aqui na nossa leitura bíblica anual. E aí, depois do exílio, nós vamos ver que Jeconias vai gerar Salatiel, Zorobabel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azó, Zadok. Aí você vai vendo, né, Eliúde, você vai vendo saindo ali, né, não só da linhagem real, mas linhagem sacerdotal. É uma coisa extraordinária, né? Até que ele chega em Jacó, que Jacó vai gerar José, marido de Maria, que nasceu Jesus, o chamado Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14. Então ele faz, né, essa explanação extraordinária para iniciar o livro dele. Logo em seguida, ainda no capítulo 1, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada de José, na nossa linguagem noivo, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas vai detalhar isso aqui, gente. Espere só chegar lá, Lucas 1:27 vai detalhar isso. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, ou seja, meio que assumindo a culpa, né? Para que isso não caísse sobre Maria, porque os costumes judaicos, né? Essa mulher, ela era apedrejada, era uma coisa assim, né? Então, nós podemos ver que José arquitetou ali como que ele podia fazer para tornar aquela situação menos gravosa. Mas, enquanto ele ponderava nessas coisas, né, tem matutando ali o que ele poderia fazer nessa situação, lhe aparece em sonho o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz ao filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Lembra? Quanta profecia dos profetas maiores, dos profetas menores, a respeito da vinda de Jesus, da vinda do Messias, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então aqui Mateus cita a profecia se cumprindo de Isaías capítulo 7, versículo 14. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como ordenar o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher, né? Ou seja, providenciou ali o casamento, rapidamente recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela.
até, né, que ela deu à luz ao filho que se chamou Jesus. Lucas 2:21 relata isso. Capítulo 2, já vai ver aqui os magos, né, entrando no cenário. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, que era uma profecia, o cumprimento de uma profecia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Olha só que riqueza aqui. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque em ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Sabe quem profetizou isso, gente? Miqueias, isso mesmo, tá lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviou-os a Belém e disse: ide informarmos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres o encontrado, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou por sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Enquanto na casa entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quanto significado nisso, não é? Oh, se tivéssemos tempo para explorarmos tudo isso aqui, mas eu quero, sabe, te incentivar a ver isso. Enquanto para ver o nenê nós levamos fralda, lenço umedecido, uma florzinha para a mãe, olha como eles receberam Jesus: ouro, incenso e mirra. Coisas preciosas da época. Nem vou me empolgar tanto. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-te ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Sabe quem profetizou isso? Oséias. Isso tá lá no capítulo 11, versículo 1. Ouvia um clamor de Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Profecia de Jeremias 31:15. E agora nós vamos ver essa volta, né, do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Queridos, eu acho algo extraordinário. Quem recebeu, né, a bênção, né, ela se sentiu agraciada, nós vamos ver o cântico de Maria lá em Lucas, foi Maria, a mãe de Jesus. Mas as ordenanças do que tinha que ser feito era dado a José. Que coisa linda, né, a figura de José. Muitas vezes, né, as pessoas falam tanto de Maria, né, em alguns casos até idolatram Maria,
Mas olha o posicionamento de José. Era ele que, como sacerdote do lar dele, é ele que recebia o comando. Vai, fica, foge, faz assim. Exatamente, o anjo só apareceu para Maria uma vez, dizendo para ela: você é agraciada, você vai ser mãe do menino Jesus. Isso só essa vez. Mas a José não. A José, Deus ia mostrando o caminho que ele deveria trilhar como responsável, né? Naquela missão de ser um pai, né? Mesmo que adotivo, vamos assim dizer, que não era o DNA de José, era o DNA do próprio Deus, mas era José. Então Deus considera a autoridade de José, a figura dele como sacerdote do lar dele, e não deixa ele a par dessa missão que ele deu a Maria, mas José é aquele que recebe o direcionamento de Deus. Eu acho isso extraordinário, gente. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Pois bem, Herodes morreu, então o anjo vai aparecer e vai dar as ordens a José. Ele prontamente vai obedecer e ele vai regressar para onde? Para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, ele temeu ir para lá. Por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Então, por isso que Jesus é muito, falado como Jesus da Galileia, apesar de ter nascido em Belém. Então, aqui está a explicação. E foi habitar na cidade chamada de Nazaré, lá na Galileia, para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Isso mesmo. Quem profetizou isso? Isaías, capítulo 11, versículo 1. Capítulo 3, agora de Mateus, a pregação já muda o cenário. Agora nós já vamos ver João Batista, esse profeta, percussor de Jesus, que vai, pregar no deserto. E ele diz, naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Então essa palavra aqui de João Batista, nós vamos ver não só aqui no livro de Mateus, aqui no capítulo 3, no capítulo 4 também, mas também em Marcos, nós vamos ver ele narrando sobre João Batista, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso foi profetizado por Isaías no capítulo 40, versículo 3. Usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Isso, nós podemos ver que também foi a alimentação de outro homem muito importante, que está lá em 2 Reis, 1:8. Então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão. Então o Rio Jordão já é um rio assim de muita referência, E muitas pessoas buscam até, saem dos seus países para serem batizados no Rio Jordão. E aí, João levava eles a confessar o arrependimento, confessar os seus pecados e aí serem batizados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham a batismo, disse, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois que não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E nós vamos ver isso muito mais detalhado, pelo próprio Jesus em Mateus 7:19. E aí João vai dar testemunho de Jesus.
eu vos batizo com água para arrependimento, mas há aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, e recolherá o trigo do celeiro, mas queimará a palha no fogo inextingível. E aí agora nós vamos ver um momento muito importante, marcante da vida de Jesus, o batismo. Por esse tempo dirigiu Jesus-se da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram os céus e viu um Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras versões, em quem tenho prazer, alegria, isso mesmo. E nós vamos ver o batismo de Jesus, não só profetizado por Mateus, mas também por Marcos e Lucas, né? Por fim, logo depois do batismo, nós vamos ter a tentação de Jesus, que é o nosso último capítulo hoje, que é o capítulo 4. Então, se Jesus foi tentado, querido, imagina eu e tu. Vamos lá. A seguir, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, aqui ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele vai ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus era humano, gente. Tudo bem que ele era filho de Deus, mas ele deixou o trono de glória e veio para viver a humanidade aqui, para poder nos resgatar. E aí, então, o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está escrito na Torá, Deuteronômio 8:3, né? Então, se Jesus usou a palavra para resistir ao diabo, eu e tu precisamos estar muito bem afinado com a palavra de Deus para termos, né, armamentos para combatermos as tentações do inimigo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordena o teu respeito que te guarde. Gente, quando ele viu que Jesus ia usar a palavra, ele falou: então eu também conheço a palavra, eu vou usar a palavra. Olha só, ele usa o Salmo 91. Mas, e dizendo, né, que os anjos te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Isso tá escrito em Salmo 91, 11, 12. O diabo usa a palavra. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está previsto e prescrito em Deuteronômio 6,16. Levando ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória dele. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Deuteronômio 6:13. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Gente, que coisa mais linda isso, não é? Quantos ensinos traz para mim e para você essa leitura da tentação de Jesus? Medite nela. Jesus vai voltar para Galiléia, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Então, estamos falando aqui de João Batista, né? Eles eram primo. Lembra disso? Pois bem, nós vamos rever esses fatos daqui a pouco no Evangelho de Lucas.
Jesus, ele vai se retirar para Galileia, deixando Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Gente, o profeta Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, né? Isaías 9, 1 e 2. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E agora nós vamos ver o momento dos discípulos, como surgiu. Caminhando junto ao mar da Galiléia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Passaram adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco do seu pai e o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando por todas as sorte de doenças e enfermidade entre o povo. A sua fama correu toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, cometidos de várias enfermidade, tormento, endemoniado, lunático, paralítico, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e como é bom ouvirmos a Tua palavra, lermos a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra. Então, Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de termos acesso à Tua palavra. Queremos sim, Senhor, todos os dias ouvir a Tua palavra e ouvir também a Tua voz a falar conosco, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é penetrante, mais que uma espada de 2 gumes, e nós nos submetemos a ela. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.